Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Comigo tudo bem, certo? Vamos fazer a revisão então da segunda teleaula da teoria jurídica do direito penal, certo? Além da aula atividade, claro, além da aula atividade, a revisão da teleaula, né? Para que vocês possam então dar sequência aí aos nossos estudos, tá? Lembrando que eu estou no chatzinho aqui com vocês e depois a gente vai abrir o Zoom para conversar algumas coisas a respeito do retorno das aulas, enfim, várias novidades, tá bom? Olha só, vamos lá então, gente, a nossa segunda teleaula, então, lembrando que todo esse material aqui, todas as referências saem do livro didático de vocês. Tempo do crime, conflito aparente de normas e contagem do prazo legal. Segundo o artigo 4º do Código Penal, o tempo do crime, ele considera-se praticado, então, gente, o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. A partir da leitura do artigo 4º do Código Penal, pergunto a você, em que momento considera-se praticado o delito? E a resposta para essa pergunta depende da análise de 3 teorias que versam sobre o momento do crime, que são elas: a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria mista ou da ubiquidade, certo? Então, teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Teoria do resultado, do evento ou efeito, ou seja, considera-se praticado o crime no momento do resultado. E teoria mista, ou da ubiquidade, mista ou eclética também pode ser chamada, ela considera-se praticado o crime tanto no momento da ação ou omissão, quanto no momento do resultado. Como é possível perceber, no Brasil adotou-se a teoria da atividade, de modo que não importa o momento em que ocorreu o resultado, mas sim o momento da ação ou omissão praticada pela gente. É importante saber que a Lei 9.099 de 95, aplicável no âmbito dos juizados especiais cíveis e criminais, dispõe em seu artigo 63 que, atenção, a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal, certo? Assim, o GCRIM, GCRIM é a abreviatura de Juizado Especial Criminal, também adota, quanto ao lugar do crime, a teoria da atividade, ou seja, o local onde foi praticada a ação ou omissão. Fernando Capês, o autor Fernando Capês, elenca alguns elementos necessários para que se instale o conflito aparente de normas, bem como as formas de sua solução. Vamos ver? Exemplificando. Imagine a seguinte situação. Alexandre, hipoteticamente, certo, gente? Alexandre, 2 dias antes de completar os 18 anos, disparou um tiro de arma de fogo em direção a Carlita, que faleceu após uma semana. No momento em que praticou o crime, Alexandre era menor de 18 anos. Contudo, quando adveio o resultado, já havia alcançado a maioridade. Ele responderá como inimputável ou como imputável? Vamos ver então? Sim, ele responderá como inimputável. Por quê? Tendo em vista que se analisa o momento em que foi praticado a ação ou omissão, consoante teoria da atividade adotada no Brasil. A jurisprudência, pessoal, ela vem atendendo que a maioridade penal afere-se no dia em que a pessoa, em que o agente completou os 18 anos. Isto é, no dia do nascimento, pouco importando a hora da natividade, mas o dia, certo? Lembrando vocês que jurisprudência que a gente colocou aqui, o que são, gente? É um conjunto de decisões e interpretações das leis feitas pelos tribunais superiores, adaptando as normas às situações de fato. Então, uma mesma decisão similar que aconteceu, é pego essa ideia, essa jurisprudência, e realmente dado como pacificado, certo? Prescrição. Ao tratar da prescrição dos crimes, que significa, em termos simplificados, a perda do direito de exercer a pretensão punitiva por parte do Estado, em razão do decurso do tempo, o Código Penal optou por algumas exceções à regra da teoria da atividade. Segundo o autor Capês, em matéria prescricional, adota-se a teoria do resultado, o que significa dizer que o lapso temporal para que o Estado exerça a jus puniendi começa a ocorrer a partir da consumação do delito e não do dia em que ocorreu a ação ou omissão. Para não esquecer, então, de jeito nenhum, tá, pessoal? Olha só, é o Código Civil, desculpe, quem determina a idade das pessoas para todos os efeitos.
No seu artigo 5º diz o seguinte: a menor idade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Portanto, não há possibilidade de alguém ter 18 anos completos pela lei, Código Civil, e não pela lei penal, Código Penal, ou tributário, Código Tributário Nacional, certo? Somente pelo Código Civil. Conflito aparente de normas. Haverá conflito sempre que houver duas ou mais normas de natureza penal aplicáveis ao mesmo fato. Denomina-se conflito aparente porque, na verdade, apenas uma delas será aplicável na prática. Fernando Capês elenca alguns elementos necessários para que se instale o conflito aparente de normas, bem como as formas de solução. Vamos ver. Conflito aparente de normas. Então, aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, que está lá no livro digital didático de vocês, aparece assim, ó, unidade do fato, ou seja, apenas uma infração penal. Pluralidade de normas pretendendo regular a única infração penal. Aparente aplicação de todas as normas ao caso concreto. Efetiva aplicação de apenas uma das normas. Quando verificado, no caso concreto, a presença dos elementos acima, estar-se-á diante de um conflito, aparentemente de normas, cuja solução dependerá da utilização de um dos princípios a seguir elencados. Antes, porém, cumpre destacar que a maioria dos doutrinadores não inclui a alternatividade dentre os princípios do conflito aparente de normas, mas aqui está destacado em razão da necessidade de ampliar o seu conhecimento sobre o tema, certo? O conflito aparente de normas é na composição, então, gente, ou aparecendo uma dessas normas aqui em cima aqui que a gente colocou, é algum conflito existente. Princípios penais. Então, são 4 os princípios penais, tá, gente? Princípios da especialidade, da subsidiariedade, da consunção e da alternatividade. Lá no livro de vocês, na teleaula de vocês, nos slides, também temos esse assunto, tá? Princípio da especialidade. O critério da especialidade implica na lei Lex Specialis Generale, que significa que a lei deve prevalecer sobre a lei geral. A lei especial deve prevalecer sobre a lei geral, por isso, princípio da especialidade, visto que trata aquela determinação, situação. Exemplo, o crime de infanticídio, do artigo 123 do Código Penal, ele possui tudo o que o homicídio, do artigo 121 do mesmo Código Penal, prevê. No entanto, traz consigo alguns elementos a mais específicos, tais como o estado puerperal, o fato da vítima tratar-se do próprio filho e da necessidade do crime ocorrer no parto ou logo após, certo? Veja, artigo 123, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, pena, detenção de 2 a 6 anos. Lá na página 84 de vocês tem outro exemplo bacana também sobre crimes de embriaguez ao volante, bem bacana de ver, tá bom? Lembrem-se, a norma especial pode descrever tanto uma sanção mais grave quanto mais leve que a norma geral. Ela é especial simplesmente porque foi elaborada para situações específicas. Ou seja, não é melhor ou pior, ou mais ou nem menos importante que a lei geral. Outro princípio da subsidiariedade, lembra dos 4, né? No que se refere ao princípio da subsidiariedade, aplica-se apenas a lex primária subsidiária, que importa na prevalência da lei primária sobre a subsidiária. Por primária, entende-se a norma mais ampla, que descreve o fato integralmente, ao contrário da subsidiária, em que estará prevista apenas uma parte ou fase da infração penal, e que consagra um grau de violação menor ao mesmo bem jurídico. Assim, a lei primária absorve a lei subsidiária, pois esta última cabe dentro dela. Um exemplo dessa lei é o sequestro do artigo 148 do Código Penal versus extorsão mediante sequestro do artigo 159 do Código Penal, certo? Princípio da consunção, outro princípio então, nosso terceiro. Por sua vez, o princípio da consunção, cuja representação se dá com o termo lex consumis derogar consumptae, determina que o fato mais amplo e grave absorva os
demais fatos menos amplos. Desculpa, gente. E menos gravosos. Que seriam os atos de preparação ou execução, ou ainda de mero exaurimento. Há 3 hipóteses, pessoal, que se verifica a ocorrência de consunção. Vamos ver? No crime progressivo, no crime complexo e na progressão criminosa. No crime progressivo, o agente objetiva uma única conduta decorrente de uma só vontade. Porém, para alcançá-la, precisa praticar vários atos. Exemplo, imagine um homicídio com emprego de arma de fogo, em que o agente dispara 15 projéteis contra a vítima e apenas o último causa sua morte, de modo que os disparos anteriores configuram lesão corporal e não homicídio, resultado alcançado apenas com o último tiro. Crime complexo ocorre quando 2 ou mais infrações penais autônomas se misturam e transformam-se em elementos do crime complexo. Exemplo, latrocínio, em que estão inclusos os crimes de roubo e homicídio. Progressão criminosa. Inicialmente, o agente objetiva a consumação de um só crime. Porém, após alcançar o resultado, decide continuar e produz resultado mais grave. Ou seja, após produzir o resultado almejado, o agente é tomado por um novo desígnio. Exemplo, o agente planeja inicialmente o estupro da vítima, no artigo 203 do Código Penal, e após a consumação da conjunção carnal, surge a intenção de matá-la. Assim, o crime mais leve, estupro, será absorvido pelo mais grave, que é o homicídio. Entenderam, pessoal? Uma progressão criminosa que se chama. Princípio da alternatividade, nosso 4º princípio, então. Por último, o princípio da alternatividade, a qual, como afirmado anteriormente, não representa um princípio do conflito aparente, de normas para grande parte da doutrina. Aplica-se quando uma única norma descreve várias condutas típicas. Situação em que a prática de qualquer uma das condutas ou de várias implica na responsabilização por um só crime. A esse tipo de norma dá-se o nome de tipos mistos alternativos, pois versam sobre delitos de ação múltipla ou variável. Exemplo, o artigo 33, o caput da Lei de Drogas e Receptação. Ok? Contagem do prazo penal. Olha só. Prevê o Código Penal que a contagem de prazo, lá no seu artigo 10º, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se, então, os dias, os meses e os anos do calendário comum, certo? Frações não computáveis da pena. O artigo 11 do Código Penal fala: desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Legislação especial. O artigo 12 coloca o seguinte: as regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Lembrem-se, gente, em relação ao tempo do crime, o Brasil adota a teoria da atividade, que reflete diretamente na determinação da lei aplicável à época dos fatos, bem como na verificação da imputabilidade do agente. Dispõe o Código Penal o seguinte: imputáveis, artigo 26, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente, atenção, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução de pena, parágrafo único. A pena ela pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A menores de 18 anos, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Esse é o exemplo que a gente disse para vocês ali anteriormente, certo? Agora nós temos alguns princípios que regem a aplicação da lei penal no espaço, certo? E esses princípios são da territorialidade, da nacionalidade ativa, da nacionalidade passiva, da defesa ou real como queiram, da justiça penal universal e da representação ou
bandeira, certo? Vamos tratar alguns aqui, os demais estão no livro didático de vocês digital e bem como lá na teleaula de vocês, certo? É possível que um crime afete o interesse de 2 ou mais estados soberanos. Nesse caso, é importante verificar, no caso concreto, em quais casos será aplicada a lei brasileira. Para tanto, necessária a análise dos princípios que regem a aplicação da lei penal no espaço. Vejamos, a territorialidade, pessoal, ela aplica-se à lei penal do local em que ocorreu o crime, por isso chamado de territorialidade. É adotada no Brasil como regra. A nacionalidade ativa, ela aplica-se à lei penal da nacionalidade do sujeito ativo. A nacionalidade passiva aplica-se à lei penal da nacionalidade do sujeito ativo. A nacionalidade passiva aplica-se à lei penal da nacionalidade do sujeito ativo, desde que tenha sido atingida a vítima ou o bem jurídico da mesma nacionalidade. Defesa real leva em consideração a nacionalidade do bem jurídico atingido. Justiça penal universal, sendo o crime um mal universal, aplica-se a lei do local em que o agente for encontrado. Crime de representação ou bandeira, aplica-se a lei nacional quando o crime for praticado em aeronaves e embarcações privadas e o país que foi praticado o crime demonstrar desinteresse em puni-lo. Para conhecimento de todos, então. Territorialidade, vamos ver? Dispõe o artigo 5º do Código Penal. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional do crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras, de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo, correspondente a estas em porto ou mar do território do Brasil. O Brasil adota a territorialidade temperada, matizada ou mitigada. A regra, a lei penal brasileira se aplica ao crime praticado no território nacional. Exceção, aplica-se a lei penal estrangeira aos crimes praticados no território nacional, quando assim previstos em tratados e convenções internacionais. Isso é chamado de intraterritorialidade. O fenômeno da aplicação da lei estrangeira no território nacional denomina-se intraterritorialidade. Difícilzinho, né? Vamos de novo. Intraterritorialidade. Tá bom, gente? Extraterritorialidade, certo? Segundo o artigo 7º do Código Penal, são exceções ao princípio geral da territorialidade. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, 1. Os crimes contra a vida ou a liberdade do Presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Contra a administração pública ou por quem está a seu serviço, de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, e segundo, os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiros, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei depende do concurso das seguintes condições. Não esqueça de se aprofundar nesse tema, gente. Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro
ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Não foi pedida ou foi negada a extradição. Houve requisição do Ministério da Justiça, certo? Terceiro, lugar do crime. Para a adoção do princípio da territorialidade, é preciso identificar o lugar do crime, que nem sempre é tarefa fácil diante do caso concreto. Existem 3 teorias que tratam o lugar do crime: teoria da atividade, teoria do resultado e da ubiquidade ou mista. Da atividade, considera-se o lugar do crime aquele em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que em outro tenha se produzido o resultado. Teoria do resultado, considera-se o lugar do crime aquele em que se produziu o resultado, ainda que outra seja o local da conduta. Teoria da ambiguidade ou mista, considera-se o lugar da infração, tanto aquele em que ocorreu a ação ou omissão, quanto o resultado. Depreende-se do artigo 6º do Código Penal que o Brasil adota a teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado, certo? Falaremos agora do fato típico. E falando de fato típico, nós temos a questão da conduta, do resultado, do nexo causal e a tipicidade penal. Conceito analítico de crime. Crime, pessoal, é toda ação, omissão típica, ilícita e culpável. O fato típico ele se decompõe em conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Fato típico da conduta. O conceito finalista dispõe que a ação é um comportamento humano, voluntariamente e conscientemente dirigido a um fim. A conduta deve ser exteriorizada uma vez que o direito penal não pune a vontade não realizada a mera cogitação. O resultado, típico resultado. O resultado pode ser natural, é a modificação do mundo exterior provocada pela ação e subdivide-se em material formal e de mera conduta, já abordados. Crime material, conduta mais resultado igual a consumação. Crime formal, conduta mais resultado igual a consumação, porém pode ou não ocorrer. Crime de mera conduta, conduta igual a consumação, foi consumado o crime. Jurídico é a lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico penalmente protegido. Fato típico, nexo da causalidade, o nexo causal. É o liame entre a ação praticada pelo agente e o resultado positivo. Liame, pessoal, botei uma flechinha ali para vocês, o que é? É tudo o que prende, une ou liga. Ligação, vínculo, enfim. Então, é a ligação entre a ação praticada pelo agente e o resultado produzido, nexo causal. Código Penal, no artigo 13º, o resultado que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Isso está na teoria da equivalência das condições, conditio sine qua non. Crime doloso ou culposo, certo? Estamos chegando quase que na última parte da revisão, onde a gente vai falar um pouquinho da diferença, vamos falar um pouquinho do crime doloso, mas eu vou passar para vocês qual a diferença entre doloso e culposo. Crime doloso é a reunião dos elementos da vontade e consciência de produzir o resultado, isto é, o agente quer produzir o resultado ou assume o risco de fazê-lo. Já no crime culposo, é a inobservância a um dever objetivo de cuidado, uma vez que o sujeito ativo ele age com imprudência, negligência ou imperícia, certo? O dolo tem vontade de fazer, tá bom, pessoal? Bittencourt afirma que a necessidade de diversas espécies de dolo decorre da necessidade de a vontade consciente abranger o objetivo do agente, o meio utilizado, o nexo de causalidade e o resultado. Assim, o dolo ele pode ser direto de primeiro e segundo graus ou indireto, que é também chamado de dolo eventual. O dolo direto, conforme Bittencourt, compõe-se de 3 aspectos, que são: 1. A representação do resultado dos meios necessários e das consequências secundárias. 2. O querer, a ação, o resultado, bem como os meios escolhidos para a sua consecução. E 3. O unir na realização das consequências previstas como certas, necessárias ou possíveis.
decorrentes do uso dos meios escolhidos para atingir o fim proposto ou da forma de utilização desses meios. Dessa forma, pode-se dizer que há dolo direto quando o agente almeja alcançar um resultado e, para tanto, escolhe os meios adequados e admite os efeitos que podem advir de sua conduta. No dolo eventual, ocorre quando o agente, embora não queira diretamente o resultado, aceita sua ocorrência como possível ou provável, ou seja, assume o risco de produzi-lo. Para que seja configurada essa modalidade dolosa, é indispensável a presença, no caso concreto, da consciência e vontade em produzir os resultados. Bittencourt, reproduzindo as ideias de Alberto Silva Franco, dispõe que tolerar o resultado e assumir o risco de sua produção nada mais é do que querê-lo, certo? Fechou, gente? Então, uma mini revisão para vocês. O assunto é bem amplo realmente, bem bacana de ser trabalhado. Peço que vocês se dediquem, vão lá no livro digital, vão nos slides da teleaula que tem bastante assunto pertinente a essa revisão que a gente fez, tá bom? Aula atividade então, número 1, vamos conversar aqui então, certo? Assinale a alternativa correta a respeito da Lei Penal do Tempo. A Lei Penal do Tempo, gente, ela coloca assim, ó, é uma lei excepcional, então já está dizendo do tempo, excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, não ocorrendo, nesse caso, a retroatividade de lei mais favorável, certo? A alternativa correta aqui é a letra D, tá? Botei a fundamentaçãozinha ali para vocês do porquê que é a letra D, olha só. Pode ocorrer uma certa confusão quando a retroatividade da lei é mais favorável, pois não se encontra ipsis literis, mas a definição é perfeita. A lei excepcional ou temporária é exatamente a exceção, a retroatividade da lei mais benéfica e aos fatos praticados durante a sua vigência. Haverá, portanto, a ultratividade da lei para a aplicação dos seus efeitos, certo? Número 2. Marque a alternativa correta que representa o princípio da territorialidade. Letra C fala assim, gente, ó. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Pronto, tá? Então, realmente, o Código Penal, no seu artigo 5º, ele traz essa definição. Então, a definição correta que representa o princípio da territorialidade está exposto aí na letra C. Número 3. Quanto ao tema da eficácia de sentença estrangeira, assinale a alternativa correta. Letra A. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, às restituições e a outros efeitos civis e para sujeitá-lo à medida de segurança. Sim, lá no Código Penal, gente, ele tem uma seção que fala sobre eficácia de sentença estrangeira, lá no seu artigo 9º, né, que transmite ipsis literis aquilo que está ali na letra A lá para o Código Penal, então no seu artigo 9º. Então não tem dúvida, a alternativa correta aqui agora, que fala sobre a eficácia de sentença estrangeira, está na letra A. Número 4 e última questão, lembrando, continua no chatzinho aqui, a gente vai abrir o Zoom daqui a pouco para conversar um pouquinho, tá, pessoal? Brevemente a gente conversa. Assinale a alternativa que contemple corretamente quais são os elementos do crime doloso. O crime doloso, pessoal, então, ele deve ter o que a gente viu agora há pouco aqui, desejo do resultado e assunção do risco de produzi-lo, certo? Essa fundamentação do crime doloso, que é, na verdade, ter a consciência e a vontade de praticar o crime, está lá no artigo 18. Ó. Segundo o artigo 18 do Código Penal, disse o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Por isso que a alternativa correta da questão é a letra C. Certo, gente? Tudo dominado, então. Aguardo vocês daqui a pouquinho no Zoom. Já vou abrir o Zoom lá para a gente bater um papo, conversar a respeito das nossas aulas, de um possível retorno, se a gente vai retornar, se a gente vai ficar mais uns dias. Já da nossa prova também, dessa disciplina aqui que está passando, as datas delas vão passar para vocês então. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos e até mais.